Jesus cresceu mentalmente. Quem somos nós para evitar o nosso desenvolvimento intelectual? Há pessoas que chegam numa certa etapa da vida e elas acham que não tem mais nada para aprender, mais nada para ser transformada. E isso não é verdade. A palavra de Deus diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E essa transformação, ela é diária. Ela não é momentânea, como a salvação, mas ela é diária, ela é um processo. Nós nunca deveríamos parar de crescer. Imagine as nossas células. Se elas parassem de reproduzir, nós morreríamos. Nós perdemos células todos os dias, principalmente da pele. E se elas não se restaurassem, nós morreríamos. E assim também a nossa vida espiritual. Se você não buscar por transformação, se você não buscar por crescimento espiritual, logo você vai fazer parte dos desigrejados. E você vai usar uma porção de razões humanas para justificar o abandono da vida cristã e da casa de Deus. Então não permita que isso aconteça. Jesus cresceu para nos dar o exemplo. Ele cresceu intelectualmente, ele se esvaziou e ele começou a aprender como nós aprendemos. Ele precisou aprender a andar, ele precisou aprender a falar, ele precisou aprender o que nós aprendemos como seres humanos. E ele cresceu também fisicamente. Ele cuidou bem de seu corpo. Quando ele foi oferecido na cruz do Calvário, ele era uma ovelha imaculada, sem mancha, sem defeito, super saudável. E ele derramou o seu sangue por nós na cruz. E eu e você precisamos crescer também fisicamente, cuidando bem da nossa saúde e do nosso corpo físico. Não idolatrando o nosso corpo, porque hoje existe o culto ao corpo. Haja vista que pessoas passam muito mais tempo na academia, ou até mesmo em clínicas de estética, cuidando, do exterior, e elas não estão cuidando do interior. E elas também, além de gastarem muito mais tempo cuidando do físico, elas gastam muito mais dinheiro cuidando do físico, do que investindo na obra de Deus. Então, tudo com moderação. Amém, irmãos? E agora, em terceiro lugar, precisamos crescer socialmente. E é aqui onde entra a nossa igreja, a importância da nossa igreja, a importância de fazer parte de uma igreja. Lucas 2,52 diz: e crescia Jesus em sabedoria, que quer dizer mentalmente, e em estatura, que quer dizer fisicamente, e em graça, que quer dizer socialmente, para com Deus e também para com os homens. O segredo do sucesso na vida cristã é um relacionamento limpo, sem obstáculo, para com Deus e para com o próximo. Relacionamento vertical e horizontal. Você precisa estar em dia com esses dois tipos de relacionamento. A expressão em graça para com Deus e os homens quer dizer que Jesus sabia manter comunhão com Deus o Pai, e ao mesmo tempo ele sabia se relacionar com os homens ao seu redor. E não era fácil, hein? Porque ele era perseguido, criticado, acusado, causava ciúme nas pessoas, mas ele sempre procurava ser agradável e amigável. Veja, irmãos, a importância da nossa sociabilidade, a importância da nossa comunhão, a importância da nossa igreja. Provérbios 17:17 diz: em todo tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. Eu conheço homens que deixaram para se divorciar de suas esposas depois dos 50, 60 anos de idade. E eu perguntei para um deles: o que você espera da velhice? Quem vai cuidar de você na velhice? Não será uma nova esposa? Ela não terá o cuidado, não terá o amor, não terá o carinho que a sua primeira esposa
aprendeu a ter por você? O que você tem na cabeça? E assim também eu pergunto para os desigrejados: o que você tem na cabeça? O que você espera da vida? O que você espera nos seus últimos dias de vida? Isolamento? Você espera por solidão? Ou você espera por uma família espiritual que vai estar intercedendo por você junto ao trono de Deus? Crescer socialmente significa 3 coisas. Primeiro, fazer os amigos certos, porque existem os amigos errados. E talvez neste ano que passou, você tenha feito amizades erradas, que influenciaram a sua vida, enfraqueceram a sua fé, roubaram-lhe a paz e desanimaram você a respeito da vida cristã. Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quem são os ímpios? Com todo respeito, são os nossos colegas de trabalho, são os nossos amigos de escola, muitas vezes nossos parentes, familiares que não têm o conhecimento de Cristo. Principalmente os formadores de opinião da internet, da televisão e do rádio. E por que não mencionar professores de escola? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dessas pessoas, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, veja a substituição: tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Amém, irmãos? E nós não devemos dar ouvidos a ninguém, nem mesmo a um pastor, que esteja fora da luz da palavra de Deus. Os meus amigos verdadeiros são aqueles que estão dentro da igreja. Sempre foram os meus amigos verdadeiros. São aqueles que, como eu, amam o Senhor Jesus Cristo e a palavra de Deus. Lá fora eu tenho conhecidos, pessoas boas, mas jamais posso trocá-los pelos irmãos da minha igreja. Quantos aqui já ouviram aquele ditado: é melhor ficar sozinho do que mal acompanhado? Você sabe de onde surgiu esse ditado? Esse ditado surgiu de George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos da América. Mas eu quero ler o que ele disse, quero ler o contexto desse ditado. Abro aspas: associe-se com homens de boa qualidade, se você se importa com a sua reputação, pois é melhor ficar sozinho do que mal acompanhado. Fecho aspas. Então, este ditado provém do primeiro presidente dos Estados Unidos: é melhor sozinho do que mal acompanhado. Certo adolescente pegou o carro de seu pai, 0 quilômetro, o pai tinha acabado de tirá-lo da garagem, e a criança de 16 anos, para impressionar os amigos, pegou o carro às escondidas e saiu com os amigos no bairro da casa, e ele perdeu o controle e bateu aquele carro 0 quilômetro em uma árvore, destruindo a frente do carro. Os amigos o deixaram sozinho, desesperado, correram, fugiram, cada um para a sua casa, e o menino ficou sozinho, desolado, desesperado. Correu para casa, não contou para ninguém o que havia acontecido. Sabia onde o pai escondera a arma de fogo. Pegou a arma do pai e, na frente da mãe e da irmã, deu um tiro na própria cabeça. Eu não preciso de amigos assim, amém, irmãos? Você não precisa de amigos assim. Eles vão lhe dar conselhos, eles vão fazer a sua cabeça, mas quando o seu lar estiver destroçado, eles não lhe darão apoio. Quando você estiver em depressão profunda, eles não irão lhe acompanhar ao médico. No ano novo, precisamos fazer amigos verdadeiros
e deixar os falsos amigos para trás, porque prejudicaram o nosso crescimento espiritual no ano que passou. Crescimento social é fazer os amigos certos e também sermos bons para os nossos amigos. Paulo disse: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Veja que manter uma boa amizade custa caro, é difícil. Algumas pessoas então preferem fazer inimigos a fazer amigos, porque fazer inimigos é muito mais fácil. Você não precisa investir nos inimigos, mas você precisa investir nas boas amizades. Alguém sabiamente disse: descobrimos realmente quem são os nossos amigos depois que falhamos, depois que cometemos um erro. O amigo, ele não vai desculpar a nossa falha, ele não vai passar pano nos nossos erros, mas ele será benigno, ele será misericordioso e ele irá nos perdoar. Amém, irmãos? Então, crescer socialmente é sermos bons também para os nossos amigos. E terceiro, goste ou não, é tratar bem os nossos inimigos. Jesus disse: mas a vós que isto ouvis, digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. Então Jesus não só disse como deveríamos tratar os nossos inimigos, mas ele mostrou na prática como fazer isso. Qual foi o seu último milagre antes da crucificação? Restaurou a orelha de um de seus perseguidores, que estava ali para matá-lo, para prendê-lo. E na cruz do Calvário ele ainda orou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. E agora ele diz que nós precisamos proceder da mesma maneira. Uma jovem certa vez me disse que ela se sentia muito melhor no meio dos incrédulos do que com os irmãos em Cristo da igreja, porque ela achava que alguns irmãos eram hipócritas. Na hora eu não sei se eu disse para ela, mas com certeza eu pensei: se você prefere a companhia dos incrédulos à dos irmãos em Cristo, é porque você é incrédula. Porque pássaros de mesma plumagem voam juntos. Para você se sentir bem no meio dos incrédulos, você precisa ser uma pessoa incrédula. Mas ela disse que não gostava de ficar no nosso meio, porque a igreja é um lugar cheio de hipócritas. E eu sei que existe hipocrisia dentro da nossa igreja, a começar por mim. Eu sei que existe hipocrisia dentro de todas as igrejas. A má notícia é que sempre existiu, e a outra má notícia é que sempre existirá. Onde houver ser humano, haverá hipocrisia, haverá fingimento, haverá insinceridade. É utopia você achar que esses problemas não fazem parte de uma igreja. Não deveriam, mas fazem parte de uma igreja, de uma família e de um local de trabalho. Fazem parte da sociedade. Mas a boa notícia é que se você, mesmo que o outro crescer espiritualmente, e mesmo que o outro não cresça, fazendo os amigos certos, sendo bons para os seus amigos e tratando bem os seus inimigos, você será um hipócrita a menos dentro da igreja. Amém, irmãos? Se você fizer os amigos certos, ser bom para os seus amigos, tratar bem os seus inimigos, será um hipócrita a menos dentro da igreja. Então Jesus Cristo cresceu mentalmente, em sabedoria,
Jesus Cristo cresceu fisicamente, com saúde, e Jesus cresceu socialmente. Ele tinha um bom relacionamento para com Deus, o Pai, e para com o próximo. E em quarto lugar, precisamos crescer espiritualmente. Essa é a maior necessidade da igreja. Que coisa fantástica! Jesus Cristo, como ser humano, precisou crescer espiritualmente, é o que diz o texto. Cada dia que passou, durante os seus 33 anos de vida aqui na terra, ele aproximou-se mais e mais de Deus. Não é incrível isso? Ele disse: eu e o Pai somos um, mas nem por isso deixou de buscar o Pai, deixou de se aproximar do Pai. Eu creio que esta é a maior necessidade da igreja. Fizemos uma reuniãozinha com alguns pastores e perguntamos: qual é a maior necessidade da igreja? Precisamos de mais obreiros? Precisamos crescer numericamente? Precisamos de mais dizimistas, de dízimos? E eu disse: a maior necessidade, pelo menos da nossa igreja, é de crescimento espiritual, de crentes amadurecidos, fervorosos, dedicados a Deus, humildes, vazios de si e cheios do Espírito Santo. Isso é o que é espiritualidade. De novo, a começar em mim, essa é a maior necessidade da igreja. Esta é a maior necessidade, crescimento espiritual. Então, que Deus nos dê cristãos espirituais, que Deus nos dê maridos espirituais, que Deus nos dê esposas espirituais, que Deus nos dê pais espirituais e filhos espirituais, e Deus vai nos dar uma super igreja, uma super igreja. Na noite de Natal, uma mãe toda dedicada preparou uma grande ceia para a sua família. Ela assou o peru, ela assou o pernil, ela preparou a salada, a maionese, e preparou sobremesas deliciosas. O cheiro encheu toda a casa durante o dia. Só que na hora da ceia, todos ao redor da mesa, havia um de seus filhos, que passou o tempo todo calado, sem colocar nada na boca. Por quê? Porque durante o dia, ele havia enchido o seu estômago com bolachas industrializadas, que ele havia comprado no supermercado. Então, ao comer aquelas bolachas, ele perdeu o apetite, por algo que teria sido muito melhor, muito mais nutritivo. E o mesmo aconteceu com a nossa vida espiritual no ano passado. Muitas pessoas não tiveram fome de vir à igreja, não tiveram sede de participar dos cultos, e muitos não tiveram fome por uma vida espiritual melhor, porque estavam enchendo a vida delas com as bolachas deste mundo, com as porcarias deste mundo, com os alimentos deste mundo. Mas o mandamento de Deus é este: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Meus irmãos, vocês leram. Eu e você não vamos dar glórias a Deus sem crescimento espiritual. Nós não vamos agradar a Deus sem crescimento em nossas vidas. Então, o que precisamos para crescermos espiritualmente? De 3 coisas. Primeiro, precisamos orar mais. Quantos concordam que precisam orar mais? Eu levanto as 2 mãos. Como precisamos orar mais? Oração coletiva. Aproveitar todas as vezes que a igreja está reunida e orar com ela, porque é nessas horas que Deus mais derrama milagres sobre as nossas vidas. Parece que não, mas as minhas maiores conquistas vieram através da oração coletiva e não da oração privada, coletiva e não individual.
E se você observar, vai ver que aconteceu o mesmo na sua vida. Há uma grande diferença quando há 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus. Oração individual também. Oração intercessória. Oração de louvores e de gratidão. Vamos orar neste ano. Paulo disse: orai sem cessar. Um garotinho de 4 anos de idade viu uma figura de Cristo orando, ajoelhado inclusive. Aí ele, com 4 aninhos de idade, perguntou para o papai o que Jesus estava fazendo. O papai disse: Jesus está orando, meu filho. Aí o menino, mais confuso ainda: mas papai, ele não é Deus? Por que ele precisa orar? Meus amados irmãos, se Jesus, que é Jesus, orou, apesar de nunca ter pecado, quanto mais nós pecadores precisamos orar. E além de orar mais, este ano, também precisamos ler mais a Bíblia. Há uma grande diferença de estar na igreja ouvindo uma pregação como esta e de estar em casa lendo a Bíblia. Como eu disse e repito, quando nós pregadores pregamos, isso não é a palavra de Deus. Nós usamos a expressão, estamos pregando a palavra de Deus. A palavra de Deus é o que eu leio para vocês. Amém, irmãos? Fora disso são minhas aplicações, minhas interpretações, minhas explicações. E cabe a você julgar se eu estou dentro da palavra de Deus ou não. Mas eu lhe prometo, nenhuma pregação deste púlpito é inspirada por Deus. Quantos entenderam isso? Só a palavra escrita é inspirada por Deus. Isso tem que ficar muito claro. Mas nós pregadores temos a obrigação de ficarmos dentro da palavra de Deus. Principalmente com as nossas argumentações. E creio que isso fazemos. Mas é você quem tem que nos julgar. De qualquer forma, quando você está lendo a palavra de Deus sozinho em casa, é só a palavra de Deus, amém, irmãos? Não tem nenhuma interferência nossa. É só você, o Espírito Santo e a Bíblia. Por isso, a importância de você passar tempo com a Bíblia. Quantas e quantas vezes Deus já falou comigo através da minha leitura particular. Quando eu oro, eu estou falando com Deus, mas Ele só fala comigo quando eu leio a sua palavra. Pessoas dizem: eu estava orando e Deus falou comigo. Eu entendo o que a pessoa quer dizer, mas Deus fala conosco através da Bíblia. Dr. Roger Peterson dizia para mim: Rômulo, quando você precisa saber o caminho a seguir, leia a Bíblia, até que aquelas letrinhas comecem a saltar diante dos seus olhos. Eu entendi o que ele quis dizer com isso. Salmo 119, 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Agora ouça o que eu li em um livro, abro aspas. Gente, isso aqui é muito profundo, prestem atenção. Pouca Bíblia, com pouco oração, é morte para o cristão. Quem orou pouco ou nada no ano passado, quem leu pouco a Bíblia ou nada no ano passado, morreu espiritualmente. Pouca Bíblia com muita oração produz apenas emoção. Tem gente que ora por horas, mas lê a Bíblia pouquinho, tem pouco conhecimento bíblico, vive de pura emoção. Agora veja, muita Bíblia e muita oração produz uma vida de poder e de satisfação. Fecho aspas. Você precisa de Bíblia e de oração. Durante a colonização nos Estados Unidos da América, e eu uso muito
essas histórias porque eu fiz mestrado em educação nos Estados Unidos. Então eu tive que estudar a colonização dos Estados Unidos. Tive que aprender a história daquele país. E durante a colonização daquele país, as colônias construíam suas próprias igrejas e contratavam, chamavam um pastor, um pregador, para pastorear naquele local. E essa colônia chamou um pregador de fora, ele veio e a igreja o recebeu com muito amor, com muito carinho. E eles viveram os primeiros meses uma verdadeira lua de mel, até que o pregador começou a enxergar alguns problemas espirituais naquela congregação, na sua igreja. Ele descobriu que alguns irmãos da igreja estavam roubando madeira de outras pessoas. Aí ele foi para casa e fez uma coisa que eu não faço. Ele preparou uma mensagem encomendada. Eu teria ido a cada uma daquelas pessoas em particular e falado com elas, mas não usado o púlpito. Mas ele usou o púlpito. E aí ele pregou a seguinte mensagem: não furtarás, não roubarás. Baseada em Êxodo 20. Só que no final do culto, o seu povo passou por ele, fizeram uma fila, elogiou a pregação, sermão maravilhoso. Porém, ele percebeu que no decorrer dos dias, eles continuaram praticando o roubo da mesma forma, não houve nenhuma mudança. Aí ele foi para casa e dessa vez preparou uma outra mensagem, mais direta: não roubarás a madeira do teu próximo. Aí quando ele terminou aquele sermão, na mesma hora a igreja fez uma reunião e expulsou o pastor da cidade. Sabe por quê? A pessoa mais difícil de obedecer à palavra de Deus é você mesma. Nós somos bons para dizer aos outros o que fazer, mas quando é para nós, nós não fazemos. Neste ano, então, vamos ler mais, vamos ouvir mais, vamos obedecer mais à palavra de Deus. E por último, precisamos contribuir com os nossos dízimos e ofertas. Não sei quanto a você, mas eu estou vislumbrando um ano muito difícil, economicamente, para o nosso país. Um ano muito difícil. Haverá muitas necessidades, haverá muitos apertos neste ano. Mesmo assim, eu e você precisaremos continuar firmes no nosso compromisso de dizimar e ofertar, porque é nessas horas que Deus se manifesta. Em nossa igreja em Goiânia temos uma irmã chamada Idalina. Está conosco desde o início, mãe de 3 filhos. Um dia ela chegou para mim numa quarta-feira, se eu não me engano foi no ano de 1995. Um ano muito difícil. Eu estava começando no ministério. Eu era jovem, menos de 30 anos de idade, acho. E ela chegou para mim e fez a seguinte pergunta. Ela criava sozinha os 3 filhos, todos meninos, adolescentes. Pastor Rômulo, acabei de receber o meu contra-cheque. Eu tenho 3 opções. Posso pagar meus dízimos? Ela usou a expressão pagar, né? Eu prefiro a expressão devolver. Mas tudo bem. Pagar meu dízimo, dar a minha promessa de fé para missões. Ou pagar as minhas contas que estão atrasadas, ou fazer compras no supermercado para alimentar os meus filhos. O que eu devo fazer? Eu disse: irmã Idalina, você não poderia me fazer essa pergunta? Você não pode me colocar nesta situação. Isso é entre você e Deus. Ela disse: não, mas eu quero que você me diga o que fazer. Eu lhe dou permissão para me dizer o que fazer.
Mesmo assim eu disse, não posso dizer o que você deve fazer. Não posso. Só posso lhe dizer o que eu faria, porque eu já fiz, mais de uma vez, em situações semelhantes à sua, eu colocaria Deus sempre em primeiro lugar. Só isso que eu respondi para ela. Fui embora para casa naquela quarta-feira à noite. Que noite comprida! Tive dificuldades para dormir. Ficava acordando o tempo todo e orando, Deus, abençoe que a Idalina não tenha seguido o meu conselho. Espero que ela tenha comprado alimentos para a família. Olha só como eu estava pensando. Como ser humano, né? Eu dei o conselho certo, mas os meus sentimentos eram diferentes do meu conselho. Porque eu sempre aprendi, não é o que eu sinto, é o que eu sei. Amém, irmãos? Então eu passei para ela o que eu sabia, mas não o que eu sentia. Aliás, na obra de Deus não há lugar para o que eu sinto. Joga no lixo o que eu sinto. É o que eu sei da palavra de Deus. Passei a noite orando por ela, sem exagero. Passei a quinta-feira pensando nela e já verificando, com a Raquel, como que nós iríamos ajudá-la, caso ela fizesse a coisa certa. Sexta-feira de manhã, estou no meu escritório, me preparando para o domingo, estudando, preparando a mensagem, e o meu telefone toca. Era a Idalina. Atendi o telefone 8h15 da manhã, e ela toda feliz do outro lado da linha, Pastor Rômulo, você não vai acreditar o que aconteceu. O que aconteceu, Idalina? Ela disse, na quarta-feira, depois da nossa conversa, naquela quarta mesmo, eu já deixei o meu contra-cheque na igreja. Passei pelo tesoureiro, dei o dinheiro para ele, falei, todos os meus dízimos atrasados eu estou pagando. E fui embora. Orei, entreguei nas mãos de Deus. Sexta-feira, hoje de manhã, pastor, acabei de chegar no meu emprego, e um envelope em cima da minha mesa, bônus da minha empresa, o valor 2 vezes a mais do que eu dei para Deus na quarta-feira à noite. Mas isso não é tudo. Já se passaram mais de 30 anos. Todos os anos, a empresa dela renova os funcionários, manda embora uma porção de gente. Teve um ano que mais de 90% dos funcionários foram mandados embora. Ela é a única que sobreviveu há 30 anos naquela empresa. Hoje, seu filho mais velho é empresário, dono de lojas, dono da loja de festa, uma das marcas mais tradicionais da cidade. O seu segundo filho é advogado, formado em direito, casado com outra advogada, e ambos estão advogando. E o seu filho caçula é médico, cirurgião. Precisamos contribuir com os nossos dízimos e ofertas. E se você tem dúvidas sobre isso, vamos ler a história da pobre viúva. Veja. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas, que valiam meio centavo. Você diria, isso é pouco. Era tudo que ela tinha. E chamando os seus discípulos, disse-lhes Jesus, em verdade vos digo, que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhes sobrava, mas esta da sua pobreza deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Este ano não vamos poder dar do que sobra, porque eu acho que não vai sobrar. Mas vamos dar o que Deus nos pede. Pela graça de Deus, nós vamos dar da nossa pobreza neste ano que se inicia. Daqui a 12 meses,
num culto como o de hoje, primeiro do ano, que Deus possa dizer de cada um de nós: olha como você cresceu mentalmente, intelectualmente, olha como você cresceu fisicamente, e como você cresceu socialmente, e como você cresceu espiritualmente. Olha como você cresceu. Este é o nosso alvo para este ano que se inicia: crescimento em todas as áreas da nossa vida. Amém, irmãos? E este crescimento depende só de você. Que bênção, que só depende de você. Vamos começar crescendo agora. Vamos fechar os olhos.